Você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de programação avançada na linguagem Fanuc. Na aula de hoje abordaremos o assunto ciclos fixos. Os ciclos fixos são subrrotinas desenvolvidas pelos fabricantes de comando que são colocadas em forma de macros. Lembrando que na aula passada nós ensinamos como é que você monta uma subrrotina e transforma numa macro chamada pela função G ou função M, né? Então o fabricante faz isso. Ele vê a necessidade do seu cliente, usuário, comando em centros de usinagem, e aquelas aplicações mais típicas ele transforma em parametrização e transforma numa subrrotina parametrizada que o usuário vai usar de uma forma muito interessante. Os ciclos fixos são muito bons de serem usados. Nós vamos ensinar nessa aula como eles funcionam e como utilizar nos seus programas. Tá? Lembrando que a partir dessa aula nós estamos fazendo aula com legenda para facilitar quem tem problema de audição, né, e queira assistir nossas aulas, vai ser legendada também. Inclusive vamos traduzir em vários idiomas, entre eles inglês, chinês, hindi, espanhol, árabe, francês, japonês, alemão, italiano, coreano, russo e turco. Isso para as comunidades internacionais que queiram participar da nossa comunidade, né? Peço a esses irmãos de outros países que vão usar no nosso canal através dessa legenda, né? Que se inscrevam no canal, que divulguem em seus países, nas suas escolas, nas suas redes sociais, nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, LinkedIn e outros aí que possam ajudar, né, a divulgação. Isso vai estar colaborando para que a gente, quanto mais pessoas se utilizarem dessas aulas, mais incentiva a gente a continuar esse trabalho que eu sei que está sendo importante para muitos. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber as notificações quando surgirem novas aulas, novos vídeos. Você vai ser avisado através dessa notificação, né? Divulguem! Como a aula 10 ficou muito extensa, nós resolvemos dividir esta aula em 6 partes. Então a aula 10 vai ser da parte 1 até a parte 6. A parte inicial vão ser as mesmas em todas as 6 partes. Por quê? Nós vamos explicar o conceito do que é o ciclo fixo e para que foi criado. Então, para quem não assistiu a parte 1, a parte 2 e de repente assistiu só a parte 5, ele possa entender na parte 5 o que ele está vendo ali, pelo menos na descrição daquele ciclo. Tá? Então, vai ficar assim. No vídeo 149, a parte 1, o detalhe do conceito, mais os ciclos 73 e 74. No vídeo 150, a parte 2, o conceito de ciclos mais os ciclos 76 e 81. No vídeo 152, a parte 3, nós vamos descrever o conceito dos ciclos mais o detalhamento do ciclo 82 e 83. No vídeo 153 é a parte 4, também vamos descrever o conceito da subrrotina e detalhar os ciclos 85 e 84. No vídeo 154, parte 5, nós vamos detalhar o conceito dos ciclos, mais o detalhamento do ciclo 86 e 87. E no vídeo 155, parte 6, nós vamos descrever o conceito dos ciclos, mais o detalhamento do ciclo 88 e 89. Curso de Programação Avançada Parametrizada para Máquinas CNC Fanuc. Da aula número 10, Ciclos Fixos para Centro de Usinagem, Subrrotinas internas do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Ciclos fixos para centros de usinagem, subrrotinas ou subprogramas, né, internos do CNC utilizando variáveis parametrizadas. Tá?
Principais ciclos do centro de usinagem CNC FANUC. Ciclos fixos. Na estrutura básica do comando, ciclos diversos são colocados à disposição pela FANUC e fazem parte do fornecimento. A funcionalidade dos ciclos aparece no Manual de Operação FANUC, páginas 197 a 243, capítulo Programação. Então isso aqui aparece nesse manual da FANUC. Então o que são os ciclos fixos? Ciclos fixos são subprogramas que a FANUC e qualquer fabricante de comando estuda a necessidade de seus clientes. Então, foi observado que determinadas operações são feitas com frequência e com repetibilidade em seus clientes. Então a FANUC, para facilitar, ela criou subprogramas, transformou essas macros, né, são macros, que na aula passada nós ensinamos como é que faz isso. Macro transformada em função Gs ou função M. No caso, a FANUC transformou em funções Gs. Então você gera um G que vai processar um subprograma parametrizado e através de atribuições, né, que nós também já vimos nas aulas passadas, você vai carregar valores nas variáveis através de atributos, R, palavra Z, palavra Q e outras, nós vamos ver mais para frente como é que faz isso, né? E você, através disso, você carrega o seu programa e pode utilizar desse benefício que o fabricante do comando disponibiliza para seu cliente, tá? Então a FANUC criou alguns padrões que nós vamos ver a partir de agora, tá? Bom, esses são os principais ciclos que a FANUC disponibiliza no centro de usinagem, tá? São os principais. Então aqui nós temos como ele é chamado, através da função G que ele é chamado, tá? O código G que ele é chamado. Aqui, como que ele penetra, né? Como que ele aproxima, como que ele chega a executar o ciclo, né? Aqui no caso furação profunda, aqui furação profunda, o resto tudo com esse G1 quer dizer que vai ser com avanço programado. Então ele vai iniciar a usinagem, o ciclo com avanço programado. E no fim, quando ele chega no fim do furo do ciclo, o que ele gera, né? Aquilo que não gera nada, ele gera um tempo de espera, G4, tempo de espera, inversão do fuso, ele inverte a rotação, né? Aqui ele para orientado, o M19 ele para com orientado a S0. Aqui ele tem um tempo de espera. Esse aqui também tem tempo de espera com G4 e faz inversão do fuso. Aqui ele para com M5 sem orientação do fuso. Aqui ele para orientado com S0. Aqui ele tem tempo de espera, para orientado, tempo de espera. Tá? Então, e aqui o recuo, como ele faz com G0, G1, né? Aqui é feito o manual. E aqui a descrição. Deixa eu deixar bem claro uma coisa, porque você vai usar um ciclo. Não se importe com como o ciclo é chamado, com a nomenclatura dele, com a descrição dele. Se importe se o movimento que ele faz vai atender a operação que você vai fazer. Vou dar um exemplo. Esse G81 aqui, ó, ele é um ciclo de furação, mas ele é muito usado em mandrilamento de desbaste, porque ele atende bem a uma aproximação rápida, ele entra usinando e sai rápido de um furo. Então, o mesmo movimento que ele faz para furação com broca, ele vai fazer com uma barra de mandrilar, tá? Então esse é apenas um exemplo, existem outros exemplos aí que você pode utilizar esses ciclos. Todos os ciclos eles são modais. Então quem assistiu às aulas anteriores, quando nós falamos de G66, que ele é uma aplicação modal, que você chama o subprograma com G66P, o número dele, e aí para cada posicionamento ele executa o ciclo, terminou ele volta no programa principal, faz um outro posicionamento, sai, executa o ciclo, tá? Quem
Quem não entende como é que funciona o G66, dá uma olhadinha em aulas anteriores desse ciclo de 11 aulas e dá uma estudada nisso aí, tá? Então, ele funciona, os ciclos fixos funcionam como um G66, como modal, tá? E ele só encerra o ciclo com G80, é o fim do ciclo, tá? Então, se você programar um G81, que nós falamos agora, e for posicionando, ele vai furando, a cada posição ele vai e executa o furo. Enquanto você não cancelar com G80, ele não para de executar furo. Onde você posicionar, ele vai furar. Tá? No caso, com o G66, quem cancela o G66 é o G67. Tá? Então, ó, G80, fim do ciclo. G80, todos os ciclos são desligados, o plano RZ são colocados no valor zero. Então, todas aquelas variáveis que você carregou nas variáveis comuns, através de atribuições desses parâmetros R e tal, você carregou uma variável 1, variável 2, vai até a variável 33. São aqueles carregamentos por argumentos, que tem letra A, letra B, letra C. Nós vimos isso aí em aulas anteriores também, nesse mesmo ciclo de aulas de programação avançada. Programação por argumentos. Argumentos 1, tabela de argumentos 1, tabela de argumentos 2. Tá? Então, esses carregamentos por esses argumentos vão ser zerados. Então, o que você carregou lá já zera tudo. Todos os dados de furação são cancelados. Então, ele reseta praticamente a aplicação do ciclo fixo. Quando você for aplicar um ciclo fixo daquele grupo, você tem duas opções de trabalho com aquilo. Trabalhar com G98 ou com G99 atuando. Lembrando que o G98 é fixo. Se você não programar nada, ele vai fazer o G98. Tá? Então, é o plano de retrocesso. O que seria? Quando você aplicar um ciclo, ele vai partir de um ponto inicial, que tem uma broca, mas poderia ser um macho, poderia ser uma barra de mandrilar, tal. O exemplo aqui é o que vale. Tá? Então, você parte da ferramenta de um ponto inicial aqui. Tá? Um Z, porque a profundidade aqui, no caso, vamos supor que é o Z, né? Então, nesse caso eu estou penetrando pelo eixo Z, atacando o plano XY, tá? Então é um plano tridimensional que nós estamos trabalhando agora, né? E ele funciona assim, esses ciclos fixos eles trabalham nesse plano G17, tá? Então, ele parte de um plano inicial, de um Z inicial, tá? E aproxima até uma distância, que nós chamamos de distância que vai ser carregada no parâmetro R. Tá? Essa distância tem que ser com segurança, porque ele normalmente chega em G0, ó, tracejado aqui em G0. Então ele vai, de uma distância qualquer em Z, ele vai aproximar até o ponto R com a velocidade máxima da máquina, em G0. A partir desse ponto, que nós chamamos de ponto R, ele vai entrar usinando até a profundidade final, que nós chamamos normalmente de Z. Tá? E aí ele vai voltar. Depois que ele fez a usinagem, ele volta rápido, ou com usinagem, né? Com G1 também, com avanço de corte, até o ponto R ou o ponto inicial. Tá? Então o que vai definir se esse retorno aqui vai parar no R ou vai parar no ponto inicial? Essas duas funções. Se eu programar G98, o retorno vai acontecer até o ponto inicial. Se eu fizer a programação G99, após o encerramento do ciclo, ele termina no ponto R. Então, se você vai, vamos supor, fazer uma série de usinagens nessa face, você não tem nenhuma obstrução, você pode fazer tudo o retorno ao ponto R. Fica mais fácil para você ir para outro furo. Então, quando você for para outro furo, você já vai na distância de segurança, na distância R. Não precisa voltar lá atrás, uma distância inicial. Tá? Então, você pode trabalhar com G99. Agora, se você tiver grampos, tiver algum ressalto na peça ou no dispositivo, tiver alguma obstrução aqui que precise desviar, que se você mantiver na distância R vai haver colisão, você afasta até o ponto inicial. Aí você trabalha com G98. Tá? Você pode também, por um valor de G98 igual ao R, vamos supor,
essa distância seja 5 milímetros da face, R seja igual a 5. Você pode partir de um ponto inicial de 5 milímetros da face, que seria o ponto inicial em cima do ponto R, e aí tanto faz você trabalhar com G98 ou G99, ele sempre vai voltar na posição do ponto R. Tá? Então isso aí, quando você não tiver obstrução nenhuma. Essa é a condição das funções G98 e G99 no final do ciclo. Então você vai saber, quando encerrar um ciclo, aonde que se encontra essa ferramenta, a cada operação realizada. Tá? Então aquele é o G98, o G99 aqui eu tenho um retorno, né? Então o que nós vimos nessa figura seria com o G98, tá? Aqui é o G98, ele volta até a posição R inicial. E aqui eu tenho o G99, ele parte de um ponto inicial, vem rápido até o ponto R, faz a operação e retorna até o ponto R. Então ele encerra o ciclo aqui, tá? Então G99 e G98, ok? Então, essas duas condições. Agora, eu posso trabalhar com esse G98 ou G99 com duas condições de programação de coordenadas. Coordenadas absolutas ou coordenadas incrementais. Lembrando que coordenadas absolutas, as coordenadas partem de uma origem zero peça. E as coordenadas incrementais partem do último ponto programado. Tá? Eu digo zero peça, a coordenada absoluta, porque não se programa a partir do zero máquina. Tá? Zero máquina é mais para afastamento, tal, tem uma série de restrições de trabalhar com o zero máquina, que é o G53 de origem, que nos cursos de programação a gente aborda isso aí, tá? Então dá uma olhadinha lá nos cursos sobre esse assunto, sobre origens de coordenadas e tal, vamos falar sobre isso. Agora esse assunto não é daqui, tá? Então por isso que eu falei o ponto de origem do G90, zero peça, tá? Então a gente despreza o zero máquina nesse sentido, tá? Então, com o zero peça, que é o G90, acontece o que eu mostrei agora há pouco. Então com o G98 ele encerrou, ele volta até o plano inicial, e com o G99 ele para a distância R, né? Então, o R, você tem uma distância da face até ao ponto inicial, tá? E o Z é a profundidade final. Lembrando que vamos supor que o Z0 esteja aqui, nessa face aqui, ó, tá? Na face da peça. Aqui seria um R5, vamos supor que eu parar com 5 milímetros de distância, R5. E aqui vamos supor que a profundidade seja 30. Então Z menos 30. Então ele é negativo porque ele está para dentro da face 0. Tá? Mas vamos supor que eu tenho um ressalto na peça tal, que a face Z0 esteja nessa distância aqui, ó. Esteja nessa linha aqui, ó. E a face que vai começar a usinar esteja 100 milímetros para trás do zero, esteja em Z menos 100. Tá? Então, meu ponto inicial vai ser em Z0, o meu R vai ser menos 95, porque aqui seria Z menos 100, aqui é Z menos 95, porque o meu zero está aqui nessa linha. E minha profundidade aqui, o Z, vai ser Z menos 130, tá? Menos 100 da face e menos 30 aqui da profundidade. Tá? Então, essa é a condição que eu tenho de aplicação dos ciclos quando eu trabalho com G90, com o de origem. Vamos supor que a origem está aqui, tá na face aqui dentro, ó, aqui, nessa linha aqui, tá? E essa linha esteja 100 para dentro da face, eu vou começar a usinar, tá? E vamos supor que aqui seja 100 da face. Então, eu vou começar num ponto inicial aqui de Z200, que seria aqui, dessa linha da ponta da broca até a face 0 da peça seria 100, mais 100 até a linha 0, que estaria nessa linha aqui, tá? Então, aqui o ponto inicial seria Z200, a face da peça estaria em Z100, então eu aproximaria em R, o R seria 105, que seria o 100 mais 5 da face, e
a profundidade do furo, que seria o Z, seria Z70. Por quê? Do zero até a face aqui é 100. 30 de profundidade, 100 menos 30 seria 70. Então essa linha aqui seria Z70. Tá? Então eu falei 3 situações. O zero na face, o zero para frente e o zero para trás da linha de início da furação, para você ter o exemplo disso. Tá? Então, com o plano inicial é definido o plano Z, atingido antes da chamada do ciclo. O plano inicial fica inalterado, mesmo com a programação do G99. Tá? Então, o plano inicial aqui, ó, inaltera se é G98 ou G99 que você está utilizando, não tem diferença nenhuma. A diferença é no retorno apenas. Tá? Então ele vai, mais uma vez, com o G98 ele vai voltar até a última posição em Z, e no G99 ele vai voltar até a posição R. Tá? Lembrando que R e Z são parâmetros que vão ser carregados na chamada do ciclo. Tá? Nós vamos explicar um pouquinho para frente agora nas próximas linhas. Aí nós vamos explicar isso aí. Tá? Então, G90 ativo, palavra R, posição R absoluta, de aproximação e recuo. Palavra Z, posição Z absoluta, na profundidade. O que seria absoluta? Seria coordenadas a partir da origem. Se estiver para trás ela é negativo, se estiver para frente é positivo. Tá? Então isso é coordenada absoluta. Normalmente a gente utiliza os ciclos assim. Tá? Dificilmente a gente trabalha com coordenadas incrementais. Agora com o G91 ativo, que seriam as coordenadas incrementais. A palavra R é a distância do plano inicial até o ponto R. Então o R já vai ser o quê? Do plano inicial até a posição de segurança quando eu vou começar a trabalhar com o avanço de corte. Então seria a distância, seria essa distância aqui, o R. Seria o que ele faz aqui em G0. Tá? O ponto Z, distância R, é a profundidade da onde eu parei do ponto R até o fim do furo aqui. Então vamos supor que a linha 0 esteja aqui. Tá? Eu comecei aqui com Z100 e quero aqui com 5, tá? Menos 95, porque ele está negativo, ele está indo para lá, o positivo está indo para lá. Então quando ele vem para cá ele é negativo, o Z é negativo. Então seria 100, aqui seria a coordenada de 5, seria 95 negativo. Então o R seria R menos 95. Ele é mais complicadinho um pouco, mais confuso um pouco do que trabalhar com G90. Tá? Então o R é negativo aqui. Aqui é 30 de profundidade, por exemplo. Tá? Então o Z vai ser menos 35, que seria o 30 da profundidade do furo, mais esse 5 aqui. Tá? Então, quando eu chamar o G81, por exemplo, fazer esse furo, eu chamo R menos 95 e Z menos 35. Lembrando que com o G91 isso, tá? Com o G90 é aquilo que eu já expliquei. Se ele tivesse em qualquer lugar, a programação vai ser a mesma, porque ele está programando o incremento, tá? Então o incremento nunca vai mudar. Se eu tiver o ponto 0 aqui, ou aqui, aí independe, tá? Porque o incremento vai ser sempre esse. Aqui vamos supor, se eu parar aqui em Z100 para início, né? E aqui eu quero em Z5, aqui vai ser sempre 95. Ou se o 0 fosse na frente e tal, se as distâncias forem as mesmas, a programação vai ser sempre a mesma, porque ele vai programar só o incremento, o pedaço que ele vai andar, aí dependendo da origem, tá? Então isso aí é pouco usado, tá? Sempre a gente trabalha mais com o G90. Estou mostrando que se você tiver uma necessidade de aplicar assim, saber como é que aplica. G76, mandrilamento fino. Então, para fazer um mandrilamento de acabamento. Normalmente, barra de mandrilar de acabamento tem uma faca de corte só, né? Então, eu monto ela, quando for montar no cone, onde tem aquele rasguinho, parece uma letra V, olhando de frente, ele virando para cima, ele é a posição S0 do fuso orientado. O que é o fuso orientado? O fuso ele é dividido em graus. Tá? Então, quando eu quero parar orientado, eu consigo parar no grau
0 no grau de 18, no grau 20, no grau que eu quiser, na parada orientada. A função M19, em praticamente todos os comandos CNC de todas as linguagens, ele faz uma parada da rotação do fuso com a posição de 0 graus. Então, se eu montar a pontinha da ferramenta para cima aqui, ó, no 0 grau, quando ele parar 0 grau, eu sei que a posição da ferramenta está para cima. Lembrando que isso aqui é uma máquina horizontal, quando eu descer em Y, eu afasto a ponta da ferramenta para mim voltar sem riscar. Observe que a ponta da ferramenta é única, né? Ela está montada na direção do 0 grau, é um micrométrico para ajuste de medida, né? Aí o geral dela, rasguinho V, posição única, né? Montada a 0 grau, aí parando orientado, aí ela entra mandrilando no acabamento, vai parar orientado, parou, agora faz o afastamento, ao lado Q, né? E sai, sem riscar. Montado no fuso 0 grau, aí parou orientado, aí a posição certa, afastou. Ela sempre tem que estar, parada orientada, tem que estar mostrando para o Y+, não para o Y-. Aí o valor Q em milímetros, polegada transformada em milímetro, parou orientado e saiu, sem riscar. Esse é o G76. Barra única montada a 0 grau, ela está virado para o Y+. A ponta sempre tem que estar virada para o Y+, na posição de 0 grau, tá? Porque ela afasta para Y-. Então, como que funciona esse ciclo? Vou falar do desenho aqui primeiro, tá? Então ele parte de uma posição inicial, vem rápido até a posição R, que é a distância de segurança, aí entra, ó, ele aproxima com G0, com velocidade máxima, e entra com G1 mandrilando o acabamento, até aqui a posição Z. Lá na posição Z, ó, ele faz M19, tá vendo M19 aqui? Que ele para orientado. O que é parar orientado? Parou com a posição R para cima. Como eu montei a ferramenta aqui, ó, com a pontinha dela para cima, eu sei que eu parei com a ferramenta para cima. Aí eu abaixo o Y. O que, essa variável aqui vai ser a distância que eu vou descer em Y para me retornar sem riscar. Eu vou retornar em G0 até o ponto R, se for com G99, ou até o ponto inicial, se for G98. Tá? Então, essa distânciazinha que eu afastei, a distância aqui para retorno aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele afastou aqui, ele desce em Y. Tá? Então, essa medida aqui é o Y que eu vou descer. É o incremento em Y, por isso precisa ser incremental. Como o Y está indo para cima, se eu quero descer é menos. Menos 2 décimos, menos 3 décimos já é o suficiente. Porque se você descer muito, perigoso essa traseira aqui da ferramenta encostar embaixo, que normalmente entra justo, aqui é o tracejado, que é meio justo. Tá? Então vamos ver o formato da sentença. Aqui a posição G76 é o ciclo de mandrilamento, posição XY, Z é a posição do final da usinagem, o R é a distância da aproximação, o P, se você quiser um tempo de espera no fundo, o F é o avanço, velocidade de avanço, o K é a quantidade de vezes, está aqui, está escrito aqui isso aqui, tá? Aí a posição de orientação do fuso é de 0 grau. Sendo programada com M19 no ciclo, a faca de ferramenta precisa ser preparada para essa posição. Quer dizer, eu tenho que montar com a ferramenta para cima, para que quando ele descer em Y, ele afastar em Y, ele saiba onde está a ponta da ferramenta. Tá? Então já expliquei aqui também. Como que é o formato aqui? Ó, G99 retorna até a posição inicial R, G76 é o ciclo de mandrilamento, acabamento, né? X 100 200 é a posição do furo que vai ser feito o mandrilamento, Z-100 é a posição final da usinagem,
R é a aproximação, Q é o quanto ele afastou, que é muita coisa. Esse aqui poderia ser décimos, tá? Isso aqui tá muita coisa. P é o tempo de espera, F é a velocidade de avanço, tá? Aí ele fez essa usinagem, foi para um outro furo X200, usinou de novo, fez a mesma coisa e aqui cancelou, tá bom? E aqui aquele mesmo exemplo agora com uma barrinha de mandilar, tá? Então aqui mandilar, placa, aqui carregamento ponto zero, a mesma coisa, agora a barra de mandilar, diâmetro de 20, que vai ser T1, vem para o fuso, aqui eu ativo ponto zero, posiciona, carrega os dados de corte, observe que o avanço, a velocidade de avanço está aqui, né? Liga a rotação M3, liga a refrigeração externa, mesma coisa que das outras, tá? Não vou explicar tudo de novo aqui, mesma coisa, tá? Então, G99 vai retornar até a posição R, G76 ativou o ciclo, Z-30 que ele vai até menos 30, que é o quê? 25 de espessura, mais 5 de vazão aqui, tá? O R é aproximação em 5, tá aqui, ó, aproximação em 5. O Q, 2 milímetros, ele vai afastar a pontinha 2, é bastante ainda, tá? Meio milímetro tranquilo. E vai fazer o tempo de espera no fundo antes de retornar de um segundo. Fez, né, nessa primeira posição que está aqui, ó, X50, Y40. Ele vai para o segundo furo X250. Vai para o terceiro furo Y240. E vai para o último furo X50 aqui. Fazendo o que? Esse ciclo. Por que eu não programei tudo aqui lá de novo? Mesma coisa, tá? O K não foi porque é só uma vez, o F porque eu já coloquei aqui, o XY porque eu já coloquei aqui em cima também, tá? Não vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Quando eu não colocar, ou não vai usar, ou já foi colocado anteriormente, tá? Que ele serve a mesma coisa. Então aqui afasta e termina. Agora o ciclo de furação, G81. Esse ciclo que a gente usa muito, mas muito mesmo, para toda furação com broca, quando eu não uso o tempo de espera, né, furação com broca, barra de mandilar para desbaste, vai desbastar um furo que vai chegar, ó, o que vale é o desenho, ó, ele vai partir de uma posição inicial, vai rápido até o ponto R, aí entra usinando até a posição Z e retorna em rápido, ou a posição inicial, ou para o R, dependendo do G98 ou G99. Tá? Então aqui, ó, G81, XY posição de furação, o Z profundidade final da furação, R distância de aproximação, o F velocidade de avanço e o K quantidade de repetições. Tá? Como que eu programo? G99 retornar até a posição R, G81 ativa o ciclo, posição do furo que vai ser feito, XY. Aqui a profundidade final do furo, aqui a aproximação rápida de segurança, aqui o avanço do 200. Ele vai para X200 e faz a mesma coisa. Terminou? G80 encerra o ciclo. Vamos ver o exemplo?
Então, exemplo da aplicação do programa G81. Aqui é a mesma coisa, né? Agora, só que agora é furar. Aqui as mesmas coisas de carregamento de ponto zero, repete mais ou menos aqui, ó. Mesmo furo, X50Y40, aqui as condições de corte, aqui compensou a ferramenta. Aqui ele chamou o ciclo, G99, G81, Z-30 e R5. Ele vai partir de um ponto inicial, vai rápido até Z5, vai furar até Z-30, porque 25 dá espessura, mais 5 dá de vazão aqui, para vazar, né? Então ele vai fazer o menos 30. Por que não tem o resto aqui? O F, o K, porque é a mesma coisa, ó. O avanço está aqui, K é uma vez só. Ele vai para o segundo furo aqui, X250, Y240 ele vai para o terceiro furo e X50 ele vai para o quarto furo. Encerrou, G80 cancela o ciclo e aqui encerra o programa. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, dá um clique aí no curtir, né? E se não se inscreveram, se inscrevam. E clica no sininho também para poderem receber todas as nossas programações aí, todos os nossos vídeos que pode ser útil para você. Divulga aí nas redes sociais, com os amigos, na escola, no trabalho. Quem sabe possa ser mais importante para outras pessoas também. Quem sabe você acha que para você já não serve mais, mas para outros pode ser útil, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado aí pela audiência. Isso aí incentiva a gente a manter esse trabalho voluntário aí, tá bom? Abração.